Boa noite, está começando mais uma live da AMATRA, Associação dos Magistrados do Trabalho de Alagoas, da 19ª região, por isso AMATRA 19, aqui em Maceió, Alagoas, mas para o Brasil e para o mundo. Eu sou Alonso Filho e atualmente tenho a honra de ser o presidente dessa associação. Boa noite a todos que chegam, boa noite a Ju, boa noite a vocês que estão nos assistindo agora, vocês que vão assistir hoje. Nós temos, olha, vai ser especial, viu? Nós teremos hoje uma fala muito interessante de uma pessoa muito preparada, que é o Cláudio Santos, doutor Cláudio Santos, juiz do trabalho, que além de ser juiz do trabalho, ele também é gestor de modos de solução de conflitos trabalhistas. O cara, sabe, estuda com calma, com detalhe, os relacionamentos pessoais e as formas de melhor compor, organizar esses possíveis conflitos que existem. E hoje, o nosso tema, para você que está chegando agora, nós vamos trabalhar a questão da raiva. Como lidar com a raiva, esse sentimento perigoso e destrutivo. Olha aí, nosso querido amigo Jaziel Ivo, né? Jaziel Ivo também, inclusive, é um dos nossos futuros entrevistados, estamos nos organizando, eu e ele, que teve uma oportunidade que nós não podemos fazer, porque houve uma dificuldade aqui na rede elétrica e temos que suspender a nossa live. O doutor Jaziel já se colocou à disposição para mais para frente a gente marcar novamente a sua live, devido às suas ocupações também, não só como juiz de trabalho, como também nas suas ocupações acadêmicas. Mas voltando a falar, então hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Quem de nós não sente de vez em quando, né, motivado, estimulado a sentir um pouquinho de raiva, não é? Só que esse é um sentimento que... Aí, obrigado, querido amigo, professor e doutor Jaziel Ivo. Nós vamos nos organizar aí para dentro da sua agenda, a gente trazer Vossa Excelência para cá de novo, nosso querido amigo. Além de ter a alegria, a honra de associado, né? Nós temos também um magistrado do trabalho que colabora tanto conosco aqui. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a todas as pessoas que direto ou indiretamente colaboraram para que essa live estivesse ocorrendo, em especial a nossa querida amiga Joana, jornalista da AMATRA 19, que colabora sempre conosco nas lives. E estamos aguardando a chegada do nosso querido amigo Cláudio, da Dr. Cláudio Santos, para que ele participe conosco, para que entre conosco aqui e nós possamos, então, participar diretamente com ele, tratando de um tema tão importante. Fico muito feliz de estar entrando tantos amigos aqui participando conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos assiste agora, você que não vai nos assistir, que vai participar conosco hoje da live. E olha, como eu falei, ó, Dr. Cláudio já está na área. Nós já vamos acenar para ele, vamos organizar aqui para entrar, né, doutor Alexandre? Olha, se eu for citar o nome de todo mundo aqui, eu não vou parar a noite, porque muita gente entrando na live. Eu quero agradecer a todos e a todas que participam da live. E mais uma vez, olha, a live é um tema muito interessante e super atual. De 7 a 7h30, nós vamos trabalhar um tema muito importante, que é a questão da raiva. Como lidar com a raiva, esse sentimento perigoso e destrutivo. Nosso querido amigo Dr. Cláudio já está à disposição, né? Nós vamos trazê-lo para cá. Dr. Cláudio é juiz do trabalho e também especialista em direito do trabalho, processo de trabalho, mas também trabalha, tem uma técnica muito boa, porque ele é especialista também na gestão de conflitos, de modos de solução de conflitos trabalhistas, ok? Então, vamos chamá-lo agora para que ele participe conosco. Um abraço em todos. Você que está assistindo agora já pode começar a compartilhar com seus amigos essa live. É só pegar aquele aviãozinho que está aí do lado e já ir mandando para as pessoas para poderem assistir conosco. Já se lembra de dar uma curtidazinha aí para auxiliar, inclusive, o nosso desenvolvimento. Esse é o programa... o nosso projeto é o projeto AMATRA Convida. A AMATRA Convida já vem de outras gestões anteriores, da doutora Carolina, do doutor Newton e de outros amigos que aqui tiveram na presidência da AMATRA, tá bom? Então vamos chamar agora o doutor Cláudio para que ele participe conosco, entre e colabore conosco para entender esse assunto tão interessante. Quero entender um pouco mais disso aí, viu? Vou chamar o doutor Cláudio para que ele me explique melhor esse negócio. Boa noite, doutor Cláudio Santos. Como é que tá, meu irmão? Tudo bom? Boa noite. Seja bem-vindo. Alonso, tudo beleza? Tudo na paz? Graças a Deus. Agora feliz, né, porque o amigo está por aqui. E agradecendo, em primeiro lugar, a Deus, né, por existir. Agradecer a todas as forças espirituais que nos convergem para cá, que auxiliam para que nós possamos estar num tema tão importante, que é trabalhando nesse sentimento
perigoso e destrutivo chamado raiva. E aí eu tenho um bocado de pergunta aí, porque de vez em quando, doutor Cláudio, eu sinto raiva também, viu? Eu sou ainda muito humano e ainda muito imperfeito, tenho uns questionamentos para fazer, mas boa noite. Então, passo a palavra para você dar o seu boa noite aí. Boa noite, mestre Alonso, meu amigo, meu colega de profissão. Meu Cicerone, né? Foi um dos colegas que me recepcionou logo quando eu assumi a magistratura aqui em Alagoas. E a gente já se identificou por uma afinidade que a gente pode dizer espiritual, né? E dali em diante, eu confirmei que eu estava certo de ter escolhido Alagoas como lugar para trabalhar. Eu peço, Alonso, que todos aí digam se o áudio tá legal. Aumenta um pouquinho, só um pouquinho. O áudio tá bom, tá claro. Só aumentar um pouquinho o volume para ficar melhor. Né? Um pouquinho o volume, só um pouco, mas tá dando para ouvir, viu? Tá bem interessante aqui. Vê se melhorou. Pronto. Melhorou um pouco? Melhorou um pouco, mais pouco. Se puder melhorar mais um pouquinho, a gente agradece, porque esse assunto é muito interessante, viu? E eu não quero que nenhum espectador, nenhum dos amigos que vai nos assistir fique com raiva de não ter assistido um tema tão importante, que é como lidar com a raiva, ok? Então agora nós vamos já iniciar, Cláudio, vamos começar já o tema, já a partir de agora. Eu quero já dizer o seguinte, veja bem, qual é a minha dúvida? Qual é a minha dúvida? Eu sei que o tema é muito abrangente, meia hora é pouco, mas a gente sabe, olha a doutora Alba aí, doutora Alda Barros, nossa querida amiga, né? Mesmo concurso meu, doutor José Guilherme. Gostei do elogio. Olá, garotos! É próprio dela, né? É próprio de uma pessoa tão alegre, tão animada, tão, assim, digamos, tão amiga, tão fraterna, né? Olha só, então eu queria começar, doutor Janaína Galino também chegando. Se a gente fosse falando todo mundo, a gente não faz a live, porque é muita gente boa entrando aqui, né? Sejam todos e todas muito bem-vindos. Veja, irmão, por que eu começo já assim? Por que é que a gente sente raiva? Que negócio é esse? Eu perguntando antes, o que é raiva? Isso é um sentimento mesmo, né? É algo que eu não tenho como controlar, eu tenho como controlar. O que é a raiva, doutor Cláudio? Vamos lá, né, mestre Alonso? A raiva, ela é tida, né, pelos estudiosos do tema como uma emoção, né? Uma emoção, uma reação, né, a determinadas situações que a gente tem na vida. E eu tenho escolhido esse tema como o principal para me apresentar perante a sociedade nesse momento em que eu passei a divulgar mais os estudos que eu tenho feito sobre desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, porque a gente tem que falar daquilo que a gente mais lida na nossa vida cotidiana. E eu digo para todo mundo, é uma emoção bastante democrática, que a gente tem que ter a sensibilidade e a humildade de externar, porque faz parte do nosso cerne humano. Nós estamos nesse planeta Terra para aprender, para evoluir, e nós passamos por várias provas. E essa emoção, ou ela é exteriorizada, como um pranto, ou com uma força física de violência, ou com uma força verbal, com palavras ofensivas. Mas às vezes desculpa só interromper para falar aí, ó. Nosso querido amigo do Salvador, o grande professor, doutor Rodolfo Pamplona, seja muito bem-vindo. Nosso professor, inclusive, das pós. Continua aí, Cláudio, eu só queria cumprimentar esse cidadão de bem. Um grande abraço ao nosso amigo Pamplona, excelente, exímio professor e amigo, nosso colega também lá da Bahia. E Pamplona sabe, eu me formei na Federal da Bahia também, sou filho também do professor Rodrigues Pinto, né? Filho que a gente fala, né? Aluno do nosso grande mestre. E Pamplona também é um aluno do professor Rodrigues Pinto também. Eu sei que ele tem um professor Rodrigues Pinto com muito carinho. E o nosso grande professor também de Direito do Trabalho, Pamplona, né? Dessa nova geração aí, essa nova escola aí de professor de Direito do Trabalho. Mas, alunos, como eu estava dizendo, né? É uma emoção que nós temos que ter a humildade de saber lidar com ela e reconhecer que ela faz parte da gente, faz parte do nosso cerne humano, como eu disse, da nossa essência humana. Pois
a raiva como uma emoção, apesar de ser uma emoção negativa, ela é necessária para que a gente possa evoluir. Por isso que eu escolhi esse tema, como lidar com a raiva, e chamando a atenção de que ela é, né, aí, um sentimento perigoso e destrutivo, porque ela se apresenta primeiro como um sentimento, no sentido de você sentir aquela agonia, aquele estado de animosidade interna que te faz exteriorizar com palavras ou atos violentos uma manifestação que pode causar destruição e te colocar numa situação de perigo. Por isso que eu chamo a atenção que é muito importante a gente entender essa emoção, quais seriam as principais causas dessa emoção e algumas técnicas que a gente pode desenvolver no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não só no trabalho, principalmente na nossa família, porque eu acho que também é um ambiente muito propício para a gente ter manifestações de raiva, né, nos nossos relacionamentos conjugal, relacionamento com filhos, relacionamento com trabalho. E então eu entendo esse tema muito importante. E para a nossa área de atuação, que é a área, né, de resolução de conflitos e conflitos trabalhistas, a gente sabe, Alonso, você tem mais experiência do que eu também na lida com conflitos trabalhistas. Eu estou há 17 anos na magistratura, você tem um tempo maior do que o meu, e a gente sabe que muitas vezes a gente se depara com pessoas em sala de audiência, né, de todo tipo, né, com todas as demandas dos mais variados tipos, né, e os profissionais que atuam, os advogados, as advogadas, e a gente sabe que as emoções predominantemente são os fatores determinantes para uma boa ou uma má solução do conflito. Daí a necessidade de nós, como profissionais do direito e magistrados do trabalho que gerimos os modos de solução de conflitos, entender as pessoas, entender essa emoção que muitas vezes se exterioriza em palavras. Cláudio, antes de você prosseguir, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para fazer que tem a ver com parte anterior, porque eu disse que eu não queria adiantar. Certo? Eu ter uma pergunta que tem a ver com essa coisa, né? Porque você já está direcionando para um determinado ambiente. Eu queria, antes de chegar nesse ambiente, fazer uma pergunta. Mas antes eu quero, logicamente, complementar o doutor Alex Andrade, que é psicoterapeuta, psicanalista, esteve aqui na Mata também falando sobre ansiedade. Um grande abraço para ele. Ele está dizendo parabéns pelo tema. Olha só, Cláudio, doutor Cláudio, você me trouxe uma coisa que me tranquilizou, né? Você disse assim, é natural sentir raiva, né? Então, por que é que eu ainda, às vezes, alguma coisa me irrita e alguém fez alguma coisa que eu não gostei? Ao invés de eu chegar, assumir que fiquei chateado, que fiquei com raiva, né? Eu fiz, não, foi nada não, besteira, foi besteira, quando na verdade não foi besteira. Como é que foge dessa aparência? Que uma coisa é sentir raiva, outra coisa é agir com raiva. Eu estou dizendo pelo menos assumir a raiva. Se eu estou certo, eu estou raciocínio correto? Tá, mestre Alonso. E a questão é a seguinte, muitas vezes, normalmente, o nosso mecanismo mental, a forma como a gente age, é tentando encobrir a verdadeira causa da raiva. A gente tende a transpor. Ou seja, na raiz, na causa verdadeira dessa emoção, dessa reação, normalmente você vai descobrir, se você parar para refletir, respirar e se aproveitar aqui dos ensinamentos da nossa live, ou para quem já sabe lidar com a sua raiva, você vai identificar que tem uma mágoa, uma frustração, tem um medo, uma combinação dessas emoções que são comuns de nós, seres humanos. Então, uma coisa que eu aprendi, que eu achei assim como uma grande virada de chave na minha vida, por isso que eu faço questão de divulgar isso, porque isso está servindo para a minha vida pessoal, está servindo para a minha vida profissional,
E eu quero compartilhar esses ensinamentos que eu aprendi com todos, porque, como a gente sabe, o que é bom para mim tem que ser bom para os outros também. A gente tem que compartilhar o que é bom. E esses ensinamentos têm sido muito salutares para a minha vida diária com meus problemas pessoais, conjugais, na lida com a minha profissão, na gestão dos conflitos que eu enfrento diariamente na justiça do trabalho. Mas dá para repetir aí essas coisas que você falou, que está por trás da raiva, que a gente nunca assume que é ou não sabe que é. Isso. Só que aí a gente vai sintetizar e a gente ainda vai mais além. A mágoa, a frustração, o medo, ou a combinação dessas emoções, olha que interessante que eu descobri, é uma expectativa não cumprida, uma expectativa não atendida, que muitas vezes a gente, não sei, cargas d'água, por quê? A gente não expressa com clareza. Às vezes uma criança tem muito mais clareza para dizer o que ela quer, ainda que não saiba falar, do que nós adultos no nosso dia a dia. Às vezes a gente tem medo da rejeição, a gente tem medo de receber o não, a gente tem medo de expor. Não, amor, não quero ir para essa praia hoje porque eu preciso trabalhar, eu estou atrasado no meu trabalho, eu preciso botar meu trabalho em dia, por isso que eu não queria ir. Só que o medo já... Mas por que você não fez isso antes? Né? O medo da punição, da acusação. Você deixou alinhamento, né? Que aí é outro assunto, outra temática. Futuramente a gente vai trabalhar isso. Mas muitas vezes, né, o medo da rejeição, o medo de receber um não, vai gerar, né, essa raiva. Porque qual era a minha expectativa? Nesse exemplo que eu dei aqui, bobo, mas que acontece? Amor, eu gostaria que você fosse compreensiva comigo. Eu sou um bom profissional, eu quero manter meu trabalho em dia. Eu errei realmente por não ter conversado com você antes e ter dito isso. Mas também você não conversou comigo que você queria ir para a praia no domingo ou no sábado. A gente não alinhou, a gente não combinou. Mas agora você está me dizendo, eu combinei, eu fiz a minha agenda, você fez a sua. Só que a gente não alinhou. Eu tinha uma expectativa. E agora... Olha aí. Gerou um problema. A minha expectativa foi... Só que isso eu estou falando como deveria ser num casal. Amor, é isso que eu estou sentindo. Eu tinha uma expectativa. Me compreendo. Agora imagine a pessoa que não consegue verbalizar a sua expectativa. Ou ela não consegue ter a clareza de que, na verdade, aquela raiva que ela está sentindo da outra pessoa, por conta daquela atitude, ou daquelas palavras, ou daquela negativa, né? Ela não consegue exteriorizar isso. E trazendo para a nossa esfera também do conflito trabalhista. Quantas vezes a gente não se depara, mestre Alonso, um empregado ou empregador não tendo a maturidade para se comunicar abertamente? O que foi? A primeira pergunta que a gente faz quando abre uma conciliação: o que é que você quer? O que é que te traz aqui na justiça do trabalho? E às vezes a pessoa não sabe nem por que ela está ali. Ela tem, às vezes, receio de dizer. Eu até costumo dizer assim: mas amigo, o que você quer? E a pessoa vem com a resposta: doutor, eu quero o que é meu de direito. Ô, mestre, mas o que é seu de direito? É muito amplo, é muito vago. Né? Eu poderia até... E aí vai dentro daquilo que você falou, nem sempre o que aparenta é, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, quando eu estudei esse tema, e eu vi que a expectativa não cumprida, as expectativas não atendidas, elas são a causa verdadeira da gestão dessa emoção negativa que é a raiva. Porque ela vai sendo guardada, quando eu não consigo exteriorizar, esse tema diz: caramba, é o que eu vejo todo dia. É o que eu vejo todo dia, lidando com o magistrado do trabalho na relação de conflitos. Como eu vejo também o contrário. Quando eu vejo um empregado conseguindo dialogar com o seu empregador, conseguindo exteriorizar o que ele quer, e o empregador também dizendo o que ele pode, de forma clara, a gente conseguindo desenvolver um diálogo, com uma boa comunicação, e chegando a excelentes conciliações. A excelentes... Ô, Cláudio, só um minutinho aí para a gente trazer alguns comentários aqui interessantes.
A Priscila, a Priscila Mello, lembrou, né, de uma coisa importante que você destacou, alinhamento de expectativa. Quando a gente consegue fazer esse alinhamento, é aquilo que você falou, né? Ela deixa esse destaque aí. E o nosso querido amigo e irmão, Carlos Alexandre, né? Eu tive a honra, inclusive, de participarmos aí no Um grande passado abraço de, ao meu amigo de Carlos trabalho Alexandre, juntos, né? meu Ele parceiro está dizendo também. uma coisa interessante. Precisamos exercitar o diálogo regido pelo sentimento da empatia, né? O que não é muito fácil. Não é muito fácil, não, né? Colocar no lugar do outro. Agora, aí eu já lhe provoco o seguinte, ó, tudo bem, eu senti raiva, estou com raiva, algo me fez raiva. Pode ser expectativa, pode ser frustração, pode ser medo, pode ser... Senti raiva. E o que é que eu faço? Boa. Vamos lá. Expectativa não cumprida, não atendida. Eu quero ser tratado como um rei pelos outros. Qual é a expectativa que eu crio? Também a mais genérica de todas. Eu quero ser bem tratado. Quem não gosta de ser bem tratado? Chegar num lugar sem ser recebido, ser escutado, poder falar, ser ouvido. Né? A gente quer que as pessoas nos valorizem, nos admirem, nos façam felizes, nos façam realizados. É isso no casamento, é isso com os filhos, é isso na relação de emprego, na relação de trabalho, é isso nas relações entre as pessoas, em todas as situações. Só que, cargas d'água, às vezes a coisa não flui do jeito como a gente quer e há uma frustração. Então, como lidar com essa emoção que surge dessa frustração? Como lidar? Eu listei aqui, mestre Alonso, alguns passos, tá certo? Que na minha vida pessoal eu tenho seguido e tenho procurado exercitar. Eu até vou dizer aqui para vocês que tem que ser uma tarefa rotineira. Claro que não é em todas as situações que eu vou fazer isso, mas pelo menos naquelas situações que me causam mais dor, que me causam mais, vamos dizer assim, mais aversão, ou seja, que a intensidade é maior, é interessante a gente adotar esses passos. Então, aproveitando sua pergunta, saber que temos todos um cálice de raiva no nosso coração. Eu venho com um coração, o coração é aqui é nosso universo emocional ligado à nossa mente. Evidentemente que nós temos uma ligação entre mente e coração, e nós temos um cálice de raiva aqui, que os neurocientistas podem explicar de uma forma e os espiritualistas podem explicar de outra. Nós temos um cálice e a gente tem que gerir esse cálice de raiva. É importante a gente saber que a gente tem um recipiente que ele é finito, ele tem um limite. Então, se eu consigo gerar esse cálice de raiva de forma a não deixar ele transbordar, o que é que eu estou fazendo? Eu estou cada vez mais sendo uma pessoa passível de ser tolerante com situações que me desagradam, que me causam contrariedade. Ou seja, eu estou evitando a explosão, a ira, uma situação que pode me levar a um ato violento, a um ato intempestivo no trânsito. Imagine um ato intempestivo no trânsito que eu posso causar uma lesão grave à integridade física de uma pessoa até a morte. Imagine uma agressão ao ponto de eu estar com raiva, e vou trazer aqui também para a nossa realidade, Alonso, de eu ofender um advogado ou ofender uma das partes em audiência. Que situação Muito sério. que pode me levar, né, à perda da razão. Então, Você como magistrado que deve dar o exemplo, né? Deve ser o modelo ali, né? com É o parâmetro. certeza, eu falo dos dois lados, não é só do lado que está ali a parte, os advogados não, e as advogadas. Nós também, como magistrados, exercendo uma autoridade ali, naquela situação, nós temos que dar esse exemplo, e por isso que há necessidade de nós estarmos gerindo o nosso cálice de raiva. Mas eu analiso isso com muito amor e com muita compaixão também, viu, Alonso? Porque isso é uma emoção democrática. A gente tem que saber que a gente sente raiva. A raiva faz parte do nosso, como eu já disse, ser humano. Nós somos seres humanos. E é bom que a gente tenha essa humildade. Mas eu não estou dizendo, é bom, eu nasci assim, vou crescer assim, e eu sou raivoso mesmo. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. É saber que nós sentimos isso
e que a gente precisa gerir esse sentimento para a gente ser uma melhor pessoa nas nossas relações. O segundo passo que eu dito é: precisamos gerir esse volume deste cálice de modo a mantê-lo vazio ou em nível razoável. O meu cálice é o cálice do Alonso? Não. O cálice do Alonso pode ser um cálice de 50 litros. O meu cálice de raiva pode ser de 10 litros. Cada um tem o seu, cada um é um indivíduo único. Ou de meio litro do Alonso, né? Então, cada uma... Eu vou dizer assim, puxando a sardinha para o meu lado, eu só conheci o nosso meio como... o doutor Cláudio é muito paciente e tal. E eu digo que isso tem a ver com o modelo do meu pai, que meu pai era estável, era muito paciente, e ele me ensinou isso, e realmente eu tenho isso no meu caráter, e Deus me fez assim. Eu sou realmente uma pessoa que tendo a estabilidade, a buscar não me envolver em conflito, a buscar apaziguar, tirar por menos. Isso faz parte da minha natureza. Meu amigo, quem não me conhece, eu tenho 3 filhos. Tenho Pedro, a Maria Clara e o João Vitor. Sou casado há 13 anos. Quantas raivas eu não já senti no meu seio familiar? Quantas raivas eu não já senti no trabalho? Ah, Cláudio, como é que você gere isso? É com muita prece, com muito perdão. Perdão de mim mesmo, pedindo perdão a mim. Deus, me perdoe, porque eu sou falho. Arrependimento. Quantas vezes eu não já chorei, arrependido, de ter tomado uma atitude intempestiva por raiva? Eu sou ser humano, entendeu? Então, talvez essa seja a minha forma de gerir. Meu cálice talvez seja até grande, mas cada um tem o seu. E fique em paz, amigo. Você tem o cálice que Deus fez para você ter. Agora, você pode desenvolver esse cálice, você pode ampliar o volume dele. Porque a gente está aqui para quê? Para progredir, para evoluir. A gente não está aqui para ficar da mesma forma. A gente está aqui para progredir. O outro passo que eu poderia dizer, Alonso, identifique a expectativa não atendida. Pô, Cláudio, tu falou em expectativa, então identifique, amigo. Qual foi a expectativa que a minha esposa não atendeu? Qual foi a expectativa que meu filho não atendeu? Qual foi a expectativa que meu empregador não atendeu? Qual foi a expectativa que meu empregado não atendeu? Vamos conversar sobre isso? Primeiro, entender dentro de mim. Caramba, qual foi a expectativa? E depois de entendida a expectativa, tentar conversar com ela. Eu sei que às vezes é difícil essa comunicação. Às vezes é difícil. Por incrível que pareça, não deveria ser, mas é. Amigo, esposa, filho, preciso conversar com você. Você agiu assim comigo. Rapaz, você me frustrou demais, porque eu esperava diferente de você em relação a essa situação. Vamos conversar? Vamos conversar? E aí essa conversa vai chegar lá na frente, onde eu vou dar, vamos dizer assim... Vamos rapidinho, vamos voltar aqui o que agradecendo mais uma vez a todos, né? Que estão presentes aqui, todas as pessoas que estão chegando, os que vão assistir, porque essa live vai ficar gravada e depois nós, inclusive, vamos colocar ela não só no Instagram, como no YouTube, para as pessoas poderem assistir, como fizemos também com o doutor Alex Andrade, e foi muito bom. Olha só, essa colocação que a Ivanilda Mendes faz. Parabéns, doutor Cláudio. Reconhecer nossos limites nos ajuda a crescer de forma equilibrada e serena. E o perdão é o primeiro passo. Olha, essa foi boa. Olha, o perdão é o primeiro passo para reconhecer a nossa limitação, né? Não é verdade? Eu concordo com ela em parte. Vamos lá. Bote muito amor nas minhas palavras. Concordo com você. Por que eu não falei no perdão e eu deixo o perdão para o final? Porque o perdão, apesar de ser uma atitude simples, olha o que eu vou falar, ela é difícil. A gente falar da boca para fora, não, é só perdoar. Beleza, é só perdoar. Mas, quando a gente lida com inteligência emocional e desenvolvimento humano, é muito importante a gente saber que existe um treinamento e que existe um passo a passo exatamente para a gente poder criar uma musculatura emocional para que aconteça isso que a nossa ouvinte colocou, que o perdão ele venha fácil. Mas para o perdão ser o primeiro passo, alguns vão conseguir isso porque já atingiram um nível de maturidade e de evolução espiritual que permite ele, diante de uma situação negativa e de ofensa, entra
pelo ouvido, processa aqui, ele consegue tirar pelo outro de uma forma ressignificada. Ele sentiu, bateu, pá! Só que ele não reverbera, ele não reage na mesma intensidade. Ele diz, amigo, o que foi que aconteceu? Por que você fez isso comigo? Mas tem gente que não tem a mesma habilidade ainda desenvolvida. Todos nós podemos desenvolver. Todos nós podemos desenvolver essa habilidade, essa competência emocional de saber lidar com a raiva. Claro que vão ter uns que o perdão ele vem assim, mas pelo que a gente vê nas nossas experiências em relação com outras pessoas, a gente sabe que o perdão, apesar de ser uma atitude simples, e por que é uma atitude simples, mestre Alonso? Porque basta querer, ele é difícil. Porque se querer, é uma decisão. É uma decisão, por mais que eu fale, não, é perdoado, mas será que você perdoou mesmo? Hein, mestre Alonso? Será que você perdoou mesmo de coração? Como é que a gente sabe que a pessoa perdoou, mestre Alonso? Como é que a gente sabe que a pessoa perdoou de coração? É pelo que ela fala, mas mais do que o que ela fala, é como ela age com a outra pessoa que a ofendeu. É pelos Se existe atos. coerência, né? Coerência. Olha, nosso Coerência. querido Clebson David aí dizendo, coragem, perdoar exige coragem. É isso mesmo, Clebson. Exatamente. Por isso que eu digo para vocês, amigos, que é importante a gente seguir esse espaço. Identifique a expectativa não atendida. Porque aí a gente está racionalizando. A razão tem que ajudar a emoção. Acabou esse tempo, gente. Eu chamo esse alerta aí. Acabou de só QI. É Tem que que ter é conexão, né? Cérebro, lado direito e lado esquerdo, né? Tem que fazer Exato. conexão. Não é à toa que nós estamos vivendo a era do desenvolvimento desses ensinamentos de inteligência emocional, coaching integral sistêmico, o conhecimento da espiritualidade, independente de religião, sendo cada vez mais desenvolvido. Por quê? Porque estão aprendendo que inteligência intelectual, né, racional, inteligência cognitiva, inteligência emocional e, como Alonso gosta de dizer, né, mestre Alonso? Inteligência espiritual. Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espíritos. Nós somos essas três instâncias ao mesmo tempo. E quando eu aprendo que eu, espírito, devo governar a minha mente e o meu corpo, e quando eu coloco isso em prática, eu já estou no nível bem adiantado de evolução. E Deus fica feliz com isso, tenho certeza. E o plano do alto fica muito A grato. vibração é grande do mundo espiritual. Eita, meu Deus, graças a Deus. Ele está seguindo a jornada, ele está caindo, mas está levantando. Está caindo, mas está Olha, levantando. ô Cláudio, aproveitei e mandar um abraço aí para Pensar Pod, né? Que é o podcast que você, inclusive, participou, já esteve lá, está parabenizando os seus ensinamentos, inclusive está chamando você para de volta para o estúdio e nos convidando. Nós queremos ter a honra também de estar participando lá. Será uma felicidade. O doutor Cláudio tenha falado conosco. Nós vamos continuar seguindo adiante e vamos trabalhar junto, né? Com a fé em Deus, com o aprendizado agora, com esse aprendizado, eu vou adiante. Com certeza, mestre Doutor Cláudio, Alonso. então veja bem, resumindo, né? Assim, a gente fala de perdão, que a menina falou logo cedo, a Ivanilda falou bem, né? Da importância do perdão como primeiro passo, mas pelo que eu entendi, não é? O perdão, ele é fruto de uma atitude já de um amadurecimento de tudo o que aconteceu, da própria pessoa e de tudo que aconteceu, né? Não é pegou, senão fica da boca para fora, né? Exatamente, por isso que nesses estudos que eu tenho adquirido, se dá um passo a passo para que a gente coloque também a razão a serviço da emoção. Identificar é o quê? É um processo cognitivo. Identifique. Se eu perguntar para você, como a gente chega na audiência? Empregado? O que foi? Por que você está assim, com tanta raiva? A gente nota das suas expressões, o teu olhar. Por que esse olhar, né, cerrado? Porque esse dente cerrado, você não chegou aqui, você não deu um sorriso. Eu dei bom
bom dia aqui para todos, dando um sorriso, e você, a gente vê que você chegou, você está com as mãos fechadas, é aquela linguagem corporal da pessoa que está ali, Que denuncia, né? a pessoa não sabe. Exatamente. Por favor, identifique, diga para mim. Aí, quer dizer, eu tenho que levar essa pessoa pelas mãos da racionalidade a identificar qual foi a expectativa. Ali eu consigo o quê? Dar o primeiro passo para começar uma comunicação e um diálogo conciliatório, que é a nossa busca incessante, né? Na nossa labuta trabalhista, a gente sabe que há uma busca, né, muito forte, muito intensa da conciliação. Então, identificar a expectativa não atendida, quando sentir medo, quando sentir mágoa, frustração, é um dos passos. O outro passo, tome a decisão de buscar a satisfação da expectativa. É um caminho. Ah, já identificou a expectativa? Caramba, será que o que eu estou querendo mesmo em face daquela pessoa, daquele grupo, é tão importante para mim? O que te importa? Não. O que te importa, de fato? É tão importante para mim isso? Eu tenho uma decisão. Não, isso é importante para mim, eu preciso disso. Então, meu amigo, lute, vá lá, seja humilde, expresse o seu querer, expresse sua vontade. Ou você tem outro caminho, se desapegue. Ah, sabe de uma coisa? Não era tão importante isso para mim, não. Eu acho que eu estava querendo demais, eu acho que eu vou conversar com a pessoa, vou dizer, ó, mestre, tá bom, tranquilo, eu tinha uma expectativa tal, eu fiquei até com raiva de você, porque você não me atendeu, mas tá de boa, como a gente diz lá na Bahia, tá de boa, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque eu vi que isso não era tão importante para mim, não. Isso não é relevante. Isso não é relevante. E por que que eu falo isso? Você tem esses dois caminhos básicos. Ou você realmente entende que a sua expectativa está sendo frustrada, que não foi ainda atendida, ela é importante, você vai correr atrás e você vai, então, empregar todos os recursos necessários, inclusive de comunicação, para você buscar, porque você precisa que aquela outra pessoa haja para satisfazer a sua expectativa. Então vá, converse. Não é o que eu faço no meu casamento? Eu luto pelo meu casamento todos os dias. Todos os dias. E não é porque o meu casamento está ruim, não. Porque ele não está. Não, ao contrário. Por Porque, exemplo, se a gente faz educação física, a gente faz musculação todo dia, a gente está mantendo o corpo exatamente, todo dia. Não vai fazer de vez em exatamente, quando, não. exatamente, porque eu não quero que um ato intempestivo meu coloque em risco um dos meus maiores valores, ou valor fundamental da minha vida, que é a minha família. É a minha família. E família, casamento e família são fundamentais na nossa sociedade. Parece piegas o que eu estou falando, mas é o que eu sinto, mestre Augusto. Não, É não. o que eu É sinto. quem ele conhece sabe que você está falando do É coração. minha Isso aí não experiência se incomoda, diária. não. É diária. E a gente sabe quantas tentações, o egoísmo, o nosso ego, mal trabalhado, leva a gente a ter orgulho. E quem é o pai do orgulho? Para quem não sabe, quem é o pai do orgulho? É ele mesmo, é o inimigo. E o inimigo está sempre à espreita, querendo um vacilo nosso. E onde é que ele gosta de atuar mais? Principalmente hoje em dia. É nela, na família. É na relação com os filhos, na relação com a esposa ou com o esposo. É onde a gente deve estar mais diligente e mais vigilante. E orando. A célula básica da sociedade, né? Família, né? Exatamente. Sem família não tem sociedade. Né? Não tem como Exatamente. você consertar, ou melhorar, ou transformar, ou tornar melhor qualquer coletividade sem tornar bem a família. Não E eu, tem como. e eu Qualquer outro diria, viu, entendimento, mestre respeito, Alonso? porque né, tem um entendimento diferente de respeito, porque ninguém é dono da verdade, mas no nosso entendimento a família é a base. E eu diria mais, já engatando com esse passo que eu disse. E a gente fala muito em foco também, inteligência emocional. Qual é o foco principal ao lidar com a raiva? Amigo, é o que eu falo em todas as audiências. Engraçado, eu não deixo de falar isso, mestre Alonso. Não deixo de falar isso, amigos que estão aqui nos ouvindo. Foque na sua paz de espírito. Não existe valor maior. Ó, não existe dinheiro. Não existe quantia em dinheiro que você possa ganhar por meio de uma sentença, por meio de uma execução trabalhista. Não existe, entendeu? Que supere
a paz de espírito. Foque na paz de espírito. E se eu estou dizendo isso, é porque eu estou dizendo que muitas das vezes uma solução de um conflito, ela não passa por uma quantia em dinheiro. Muitas vezes a paz de espírito, normalmente, até eu diria, ela não é alcançada por uma quantia em dinheiro. E a gente tem essa experiência porque a gente já labuta há algumas dezenas de anos, principalmente o mestre Alonso, lidando com esse tipo de conflito. Eu estou com 27. Coloque as ofensas por escrito e tente analisá-las objetivamente. Quem já fez isso aqui? Eu desafio alguém que já fez isso aqui. Caramba! Eu desafio isso aqui. Quem já pegou as ofensas? Eu fui ofendido. Bora botar por escrito aqui. Por que ele me ofendeu? Eu não entendi. Ele me ofendeu às 8 da manhã. Ele acordou, levantou, me ofendeu. Estava na sala de audiência, de repente levantou, me ofendeu. Ele estava assim. Quem é que para escrever e botar a ofensa por escrito, qualificando, descrevendo o ambiente, descrevendo as sensações Muito interessante. que estavam envolvidas? Registrando, e tem até a memória muscular, né? Eu estou anotando Isso, ali, né? Exatamente. É um passo importante que muita gente não faz. Mas os estudos de inteligência emocional mostram a eficiência e a eficácia de você escrever e analisar objetivamente. Porque a partir desse procedimento, você consegue identificar o quê? Uma coisa muito importante que a gente também tem tocado em inteligência emocional e social, que é a autorresponsabilidade. O que eu fiz para que o outro me ofendesse? O que eu fiz para estar sentindo raiva daquela pessoa? O que eu fiz para alimentar essa emoção de raiva com essa pessoa? Outra coisa muito importante que casa com o que o Carlos Alexandre falou, nosso amigo. Procure entender a pessoa que te ofendeu. O que é isso, gente? Empatia. Procure entender a pessoa que te ofendeu. O que é entender a pessoa que te ofendeu? Coloque-se no lugar dela. Entenda de onde aquilo partiu. Tem traumas ali envolvidos? Por que ela tem essa personalidade? Faz parte da personalidade dela. Ela é uma pessoa dominante. Ela é uma pessoa que ela busca o menor espaço entre onde ela está e a realização. É uma pessoa que ela não é muito comunicativa. É dela. Ou não, ela é uma pessoa muito fechada. Já estou dando aqui umas lições de análise de perfil comportamental. Ela é uma pessoa conforme, ela é mais tímida, ela é mais medrosa. Eu tenho que entender a personalidade dessa pessoa. Eu tenho que entender o perfil comportamental dessa pessoa. Não é ela. Sou eu que não estou entendendo como ela é e eu não estou sabendo lidar com ela. Então, entenda, procure entender a pessoa que te ofendeu. Pouca gente faz isso, viu, mestre Alonso? Pouca gente faz isso. Procurar analisar o outro. Outra coisa que eu acho importantíssimo na nossa lida com a raiva. Procure, eu gosto dessa expressão, procure os tesouros escondidos na ofensa. Procure o quê? os tesouros escondidos na ofensa. Você pode. Essa é massa. Diga aí a dificuldade. Você está ali com raiva da pessoa e deparar para ver onde é que tem verdade ali, né? Numa ofensa que você recebeu. Ou naquela atitude que não está atendendo a sua expectativa. Ou até me permita, Cláudio, olha, o Alexandre está dizendo, pessoas feridas fedem até inconscientemente. Isso é verdade. Depois você pode até comentar isso aí. Mas eu queria dizer o seguinte, olha só. O que pode acontecer é que o que a pessoa está dizendo não é que me ofenda diretamente. Às vezes ela está mostrando uma fragilidade minha. Está aí um tesouro, que eu não percebi, que eu dava importância a coisa tão diminuta. Né? Eu achava, assim, a pessoa diz algo, não teve a intenção de me ofender, mas por ela frustrar uma expectativa minha, de uma valorização maior de mim mesmo, né, da minha persona, eu de repente posso ficar chateado com a pessoa, porque naquele momento eu não entendi que indiretamente ela está me ajudando, porque ela está dizendo, você ainda está frágil isso aqui, você está dando importância a isso daqui. Né? Aquela coisa que o Cristo uma vez disse, né?
quando você for para um local, procure o último lugar. Não fique primeiro. Porque se você for chamado alguém mais importante, você vai sair do primeiro lugar. Mas olha para trás, porque se você realmente for a pessoa mais importante, você vai chamar para o lugar certo. Então, você não gera expectativa, é você aceitar, bom, estou aqui, estou presente, se me convidar ou não convidar, não tem problema, eu vim para aprender e por aí vai. Não é fácil fazer isso, não é verdade? Não é, Alonso, não é, mestre Alonso. Antes de eu continuar, Alonso, eu queria dar um abraço aqui na Carol Acioli, que está aqui com a gente. Uma amiga, coach, já de Seja grande bem-vinda, experiência. Carol. E é nossa amiga, e eu estaria essa semana fazendo uma live com a Carol sobre o tema autorresponsabilidade no canal dela. E eu mando um grande abraço para a Carol Acioli, viu? A nossa coach. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença, Carol. E a minha irmã entrou agora, Cláudia Grace também. Um grande abraço para a Cláudia. Olha Grace. aí, coisa boa, só gente boa. Alonso, Ô, Cláudio, você deixa eu dizer uma coisa assim, ó. A Diga. gente tem, vamos dizer, mais 4 minutos, hein? Pra gente dar uma coisa fechada aí, dá tempo ou não? Como é que fazer isso? Eu só queria falar o que você falou, tem a ver com orgulho. Quando a gente, por uma ofensa, a gente tem a oportunidade de refletir em que grau eu me apresento em relação às outras pessoas com orgulho. E o orgulho é o quê? Eu vou dizer algumas manifestações do orgulho aqui. Prepotência. O que é prepotência? Eu achar que eu sou mais do que eu sou. Prepotência. Arrogância. Às vezes até eu sou, mas eu intensifico demais aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço. Arrogância. São manifestações de orgulho. E às vezes uma ofensa ali chama a atenção. Epa, peraí, será que eu não fui muito arrogante ou muito prepotente nessa situação? Olha aí um tesouro que ajuda a gente a refletir. É autoconhecimento, amigo. Mas vamos lá, eu vou dar uma corridinha aqui, mestre Alonso. Escreva uma carta, mas não envie. Uma carta colocando tudo para fora, como se você estivesse mandando. Eu não disse ali que tem pessoas desabafando. Tem aquele receio, o medo da rejeição, o medo de ser ofendido mais ainda. Faça uma carta como se você estivesse enviando essa carta mentalmente para outra pessoa. Escreva tudo que você... Olha, eu não gostei do que você me fez, você me ofendeu, eu fiquei muito triste, chorei a noite inteira, não dormi direito, isso me fez muito mal, no outro dia eu deixei de ir para a academia, deixei de trabalhar direito, eu fiquei mal-humorado, gostaria que você realmente pedisse perdão a mim, entendeu, pelo que você fez, mas eu quero ser seu amigo, eu adoro você, eu adoro a nossa amizade, mas você me magoou demais, eu estou repensando a nossa amizade. Escreva tudo que vem na sua cabeça em relação àquela situação, com liberdade. Claro que você não vai enviar essa carta, é uma carta que você vai fazer para a pessoa que te ofendeu. Isso ajuda muito também, porque ajuda você o quê? Colocar para fora e evitar o ressentimento, que pode se tornar uma mágoa e se tornar uma emoção muito mais grave. Eu sei que você tem mais experiência do que eu nessa área, mas você sabe, emoção mal resolvida, emoção negativa mal resolvida pode gerar doença, patologias, até depressão. Quantas pessoas hoje estão com problemas que a doença é na alma? A doença é na alma, não é a origem da doença, o problema de pele, o problema de úlcera, de gastrite, de aftas na boca, é causado por doença na alma. Insônia, a pessoa não consegue dormir bem. Insônia, a pessoa não consegue produzir. Problemas na alma, patologias na alma, problemas emocionais. Estenda a mão, seja bondoso com o seu agressor. O que é que Jesus nos ensinou, mestre Alonso? Fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem e caluniam. Eu sei que é difícil. Dê a outra face. Né? Jesus não disse isso. Quantas lições de Jesus na Bíblia mostrando dê outra face. E aí chegamos para o grande finale. Liberte a
pessoa das mágoas que ela causou. O que é libertar a pessoa da mágoa que ela me causou, da ofensa que ela me fez? Eu estou falando no nosso... a caridade sublime. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que é uma expressão sublime, diz que o plano do alto festeja quando a gente consegue isso. É o perdão. É o perdão. Perdoe. Liberte a pessoa das mágoas que ela causou. Eu gostei de uma expressão que eu ouvi outro dia numa live do Instituto Rezer, que eu também acompanho, mestre Alonso. Ele disse: não queira ser caixão, não queira ficar, né, querendo levar defunto, que as pessoas dizem, né? Aquela pessoa morreu para mim. Eu gostei dessa analogia. E fica carregando. Isso. Aquela pessoa morreu para mim. Foi vamos dizer assim, uma metáfora, né? Uma espécie de metáfora muito bem feita, né? E você, a pessoa morreu para mim e eu continuo com ela carregada pela mágoa que trago dela. Às vezes Né? a pessoa já está vivendo a vida dela normal, e você ali. É como a gente diz, né? Quem apanha nunca esquece, mas tem que ressignificar. E olha o que a Carol está dizendo aí, meu. Perdão abre as portas do coração. Olha, o perdão abre as portas do coração. O perdão é uma chave que liberta. Liberta ao outro e liberta você mesmo, né? Por isso que eu gosto de uma quadra poética que diz assim: perdoar é amar, é se ver no lugar de quem está querendo o teu perdão. Quem perdoa se liberta, esquece e libera o autor da lesão. Repara que interessante, né? Ou Alonso, seja, eu estou me libertando, essa poesia que você acabou de recitar, praticamente, né, na minha visão, assim, encerra com chave de ouro, viu, a nossa live aqui, porque você praticamente resumiu tudo o que a gente queria falar. Só que a gente sabe que o objeto aqui era a gente também dar um passo a passo, para a gente trazer um pouco fantástico. De educação. Olha, ainda bem, Cláudio, doutor Cláudio, ainda bem que essa live está gravada, porque eu vou assistir de novo. É sério, eu vou pegar um horário que o Iléu ia ter dormindo, que eu não preciso fazer mais nada de casa, só eu e a Márcia que né? Vou assistir de novo, porque o passo a passo traz para a gente, né, inclusive dentro daquela visão que também a Carol trouxe para a gente aí, a autoanálise, né, como divisor de água. Quando eu começo a me analisar, nesse passo a passo que você citou aí, que tá anotado aí, tá na live, minha gente, olha, vai ficar gravado aqui no Instagram, eu vou postar depois no canal do YouTube, então você vai poder assistir também, viu? Fique tranquila, depois vai se informar, e tanto no canal do YouTube, né, do nosso canal do YouTube da Matra, como no meu canal pessoal, Alonso Filho. Eu vou postar lá também. Por quê? É uma live tão importante no nosso dia a dia, como você falou no começo da live. Quem é que no dia a dia não sente uma raivinha? Então, aprender a lidar com ela nessa sequência, nesse passo a passo que você trouxe, concluindo com o perdão, é chave de ouro. Então, eu passo para você fazer as considerações e depois, obviamente, a mesma coisa como vai vir aqui de novo o Alex Andrade, como vai vir de novo aqui. Tem outras pessoas que virão aqui. Eu faço questão que o Dr. Cláudio venha aqui para Dr. Cláudio Retorno, parte 2. Beleza, mestre. Mestre Alonso, a mensagem que eu quero deixar aqui é: não neutralize. A neutralização da raiva exige boa vontade e muita perseverança, tá certo? Então, não normalize, meu amigo, minha amiga, nossos ouvintes aqui da Matra, no nosso canal A Matra Convida. Não normalize o hábito da raiva por conta de seu temperamento. Ah, eu sou raivoso mesmo e vai ser assim. Tenha autorresponsabilidade. Procure entender as expectativas que estão frustradas em relação às pessoas com que você se relaciona, no seu seio familiar, no seu seio do trabalho, na sua vizinhança. Não alimente essa emoção. E qual é o grande segredo? O poder da vontade boa e firme em se modificar elimina o vício da raiva. Você é capaz, porque Deus e o plano do alto nos deu todas as competências necessárias para a gente poder desenvolver a nossa mente e o nosso intelecto. E a gente está vivendo a era da educação das nossas emoções. Vamos aproveitar essa era
e vamos evoluir nessa onda, que é uma onda do bem. Saber lidar com as nossas emoções, e dentre elas a raiva, é saber lidar com as pessoas, é ato de caridade, é amor. Então, perdoem, amem e sigam. Essa é a minha mensagem final, mestre Alonso. Muito bem. Perdoe, amem e sejam felizes. Um beijo no coração de todos. Doutor Cláudio, um abraço, muito obrigado. Um beijo no coração de todos que estão aqui presentes. Gratidão pela companhia de cada um e de cada uma que está conosco. Fique com Deus.